Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Naruto, o Ninja Peitou-in, parte 19. Capítulo 146. A tentação de voltar para a aldeia era forte. Embora ele só tivesse ficado fora por 2 dias, pareceu uma eternidade. A ideia de voltar para casa trouxe à tona uma enxurrada de pensamentos. Como está o Mangekyou Sharingan do Sasuke? E Sakura? Sua nova estratégia romântica trouxe algum resultado com Sasuke? E quanto a Kakashi-sensei e a Narinei-san? Como está o andamento do romance adulto deles, que já dura muitos anos? Então, ao pensar no rosto delicado de Hinata que ficava vermelho e em seus olhos tímidos e inquietos sempre que ele se aproximava, um sorriso travesso surgiu inconscientemente nos lábios de Naruto. Sim, estou com vontade de provocá-la um pouco. Hora de ir para casa. Assim que a ideia se concretizou, seu coração ansiou por voltar para casa. Voxox! A velocidade de teletransporte de Naruto a caminho de casa foi 0,02 milissegundos mais rápida que o normal. As rajadas de vento de suas investidas em alta velocidade quase levantaram uma nuvem de poeira. Desta vez, porém, ele não entrou na vila como de costume. Em vez disso, apareceu na estrada em frente à Vila da Folha. Desta vez, ele entraria orgulhosamente pelo portão principal. Queria que o velho no escritório do Hokage visse claramente que ele, Naruto Uzumaki, estava de volta. Caminhando pela estrada principal de volta para a vila, Naruto percebeu que algo estava errado. A Vila da Folha estava excepcionalmente movimentada hoje. O número de ninjas entrando e saindo da vila excedia em muito normal, e a maioria deles estava com pressa, claramente a caminho de diversas missões urgentes. Ele reprimiu as perguntas e caminhou em direção ao portão da vila. No portão, um grupo familiar surgiu à vista. Era a equipe 10. Uau! Naruto-kun! Assim que Naruto abriu um sorriso alegre, pronto para acenar para Shikamaru e Shoji, ele ouviu o grito surpreso de Ino. No segundo seguinte, para espanto de Naruto, com um suspiro resignado de Shikamaru, eu sabia, e o olhar arregalado de Shoji, Ino, como uma bala de canhão rosa, disparou em direção a Naruto com os braços estendidos, buscando um abraço. Então, estalo. A mão direita de Naruto disparou como um relâmpago, pousando precisamente na testa de Ino. Não estamos tão perto assim. A expressão entusiasmada de Ino congelou. Ela estava suspensa no meio de um agachamento, seu corpo inclinado para frente, seus braços ainda em posição de abraço, firmemente segurados pela única mão de Naruto. As bochechas de Ino coraram instantaneamente num tom vermelho intenso, tanto de vergonha quanto de frustração. Seu idiota, Naruto! Me solta! Ela agitou os braços com raiva, como um caranguejo virado de costas. Me deixa te abraçar. Só uma vez. Infelizmente, por mais que ela se esforçasse, aquela curta distância era um abismo intransponível. O braço de Naruto não se moveu. Diante daquela Ino repentina e excessivamente entusiasmada, Naruto ficou genuinamente perplexo. Ele inclinou a cabeça para o lado, olhando por cima do ombro de Ino, seus olhos buscando uma resposta de Shikamaru e Shoji atrás dela. Mas suas expressões não demonstraram nenhuma surpresa com o comportamento de Ino. Ela realmente levou isso adiante, disse Shikamaru, esfregando a testa com uma das mãos. Ele se lembrou de que depois que as equipes foram formadas, assim que Ino descobriu que os dois eram amigos de Naruto, ela começou a perguntar sobre ele. Depois da Floresta da Morte, Shikamaru frequentemente a ouvia murmurar sobre estar dividida entre Naruto e Sasuke. Depois dos exames Chunin, ela murmurava sobre outra coisa. Sakura pode ficar com Sasuke. Eu escolho Naruto. E agora, aqui estavam eles. Shikamaru passou o braço pelo ombro de Shoji, parecendo completamente entretido. Parece que o Naruto faz bastante sucesso com as garotas, né? Comentou Shoji. Ele vinha ouvindo as garotas da vila falarem muito sobre Naruto ultimamente. Suspiro. Quando um homem com a compleição física dele teria sua chance? Popular entre as garotas? Só de pensar nisso, Shikamaru sentiu dor de cabeça. Ele estremeceu só de imaginar. Mulheres, são um saco. Shoji não respondeu e, em vez disso, tirou um pacote de batatas fritas e começou a comê-las. Quer um pouco? Ofereceu a Shikamaru. Shikamaru pegou uma batata frita com preguiça. E assim os dois ficaram lado a lado, comendo batatas fritas e assistindo ao desenrolar da cena. Essa cena fez uma veia pulsar na testa de Naruto. Sério, pessoal? Vocês vão ficar aí parados conversando? E comendo salgadinhos? Me ajudem aqui. Não deveríamos ser bons amigos? Nossa amizade é mesmo tão frágil assim? Percebendo que não podia contar com seus aliados, Naruto desviou o olhar e concentrou-se em Ino. Vendo que não estava conseguindo avançar, Ino mudou de tática decisivamente. Em vez de tentar abraçá-lo, ela o abraçou. Hehe. Ela exibiu o que considerava seu sorriso mais doce e encantador, acompanhado de uma piscadela poderosa. Naruto-kun, você prefere garotas um pouco gordinhas ou um pouco magras? Infelizmente, o charme dela não funcionou com Naruto. Apenas ontem, ele estivera cara a cara com a mulher mais linda do mundo. Ino não conseguiu sequer causar uma pequena reação nele. Espere um minuto. Será que a Vila da Névoa foi atrás do clã Yuki por causa disso? Naruto reprimiu o impulso de retrucar, limitando-se a erguer uma sobrancelha e lançar um olhar superficial a Ino. Ao perceber o olhar dele, Ino assumiu uma pose graciosa, exibindo sua beleza. Toda essa performance deixou Naruto sem palavras. O que há para exibir sua tábua? No entanto, para escapar rapidamente, Naruto decidiu oferecer alguns conselhos construtivos. Ele ponderou sobre suas palavras. Bem, acho que uma figura mais cheia fica melhor. Sério? Os olhos de Ino brilharam. A dieta recente tinha sido muito difícil. Claro, disse Naruto com uma expressão incrivelmente séria. Só acho que se você continuar tão magro, eu poderia te atravessar com um soco. O sorriso de Ino congelou instantaneamente.
É assim que funciona? Enquanto ela ainda se recuperava dessa preocupação fatal, paralisada em choque, Naruto rapidamente retirou os braços. Ele avançou rapidamente, posicionando-se em frente à dupla de comedores de salgadinhos. Ei, vocês dois, isso foi muito sem graça. Vocês ficaram assistindo tudo? Disse Naruto, apontando para o pacote de batatas fritas não terminado em suas mãos, com o olho tremendo. Você não deveria estar se sentindo deliciosamente atormentado por uma garota te perseguindo, respondeu Shikamaru. Que maravilha! A testa de Naruto estava coberta de rugas pretas. Ele rapidamente arrancou o último salgadinho da mão de Shoji e o mastigou ruidosamente, como se estivesse liberando sua frustração. Após terminar de comer o salgadinho, sua raiva diminuiu um pouco. Naruto olhou em volta e perguntou: a propósito, por que vocês dois estão aqui sozinhos? Onde está o professor Azuma? Uma expressão de surpresa cruzou o rosto de Shikamaru. Ele está em uma missão solo. Esta missão é só para nós três. Shikamaru achou a pergunta de Naruto estranha. Ele não sabia que havia uma enorme quantidade de missões atrasadas na vila por causa do plano de Orochimaru de invadir Konoha. Todos estavam ocupados com missões. Ele observou Naruto atentamente mais uma vez. Ele não parecia cansado ou empoeirado, não como se tivesse ficado fora por 2 dias. Espera, Naruto podia usar o jutsu do dragão voador. Então por que ele apareceria fora da vila? Por que não retornar diretamente para a vila? Shikamaru chegou a uma conclusão simples. Naruto não estivera na vila nos últimos 2 dias. Por quê? Esquece, dá muito trabalho. Entendo. Naruto suspirou com um aceno de cabeça, prestes a dizer algo. Naruto! A voz ressentida de Ino veio de trás dele. A pele de Naruto se arrepiou imediatamente. Ain, tenho coisas para fazer. Até mais. Suas palavras saíram atropeladas e antes mesmo de terminar, ele já havia sumido. Ino, que acabará de alcançá-la, não conseguiu nem um fio de cabelo. Uf! Por que o Naruto fugiu? Será que eu sou mesmo tão assustador assim? Ino bateu o pé no chão, frustrada. Ela lançou um olhar fulminante para a dupla que comia salgadinhos, seus olhos não tanto questionando, mas exigindo uma explicação. Os dois ficaram sem palavras. Eles eram apenas espectadores. As mulheres são um saco. Do outro lado, Naruto caminhava tranquilamente pelo portão da vila. A vila parecia a mesma de antes, mas em seus sentidos de chakra, ele já podia sentir vários Zanbu que haviam detectado sua presença correndo em direção ao prédio do Hokage. Ele vagava sem rumo, com o olhar percorrendo as ruas familiares. De repente, um homem de cabelos brancos com a cabeça tão enfiada no livro Paraíso do Amasso que seu rosto estava quase escondido, apareceu em seu campo de visão. Ei, não é o Kakashi-sensei? Você continua tão lindamente preguiçoso como sempre. Naruto se aproximou com um sorriso travesso no rosto. Kakashi largou o livro, revelando seu característico olhar inexpressivo. Ao ver Naruto, um lampejo de luz brilhou em seu olho impassível. Ele voltou? Parecia que as coisas ainda não tinham chegado a um ponto irreversível. Assim, Kakashi-sensei, disse Naruto, como se tivesse se lembrado de algo de repente. Ele levou a mão às costas e tirou uma caixa. Uma especialidade do país das águas quentes. Sais de banho perfumados de primeira qualidade. O cheiro é maravilhoso. Um presente para você e para a Narinei-san. Kakashi pegou a caixa, parecendo um pouco perplexo. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um Mambu de cabelos roxos apareceu ao lado deles. Naruto a reconheceu imediatamente como a mesma que aparecerá após a Floresta da Morte. Ela acenou levemente para Kakashi, e então seu olhar se tornou penetrante, fixando-se em Naruto. Sua voz era fria e não deixava margem para dúvidas. Naruto Uzumaki, o Lorde Hokage o convocou. Prossiga imediatamente. Invocado, Naruto cutucou a orelha exageradamente e fez beicinho. Não, obrigado. Diga ao Hokage para vir me ver pessoalmente. Os dois ficaram atônitos por um momento. Naruto, disse Kakashi com a voz calma, sem qualquer sinal de aviso, mas era como um fio invisível puxando suavemente. Hehe, estou só brincando. Só para descontrair. Naruto olhou para ele, cedendo ao seu pedido. Kakashi-sensei, te vejo à noite. Após se despedir, Naruto, com a velocidade de um raio, colocou a mão no Anbu de cabelos roxos. O Jutsu Deus do Trovão Voador foi ativado instantaneamente. Em frente ao prédio do Hokage, o ar cintilou e as figuras de Naruto e Yuga Uzuki apareceram de repente. Yuga Uzuki, que havia sido trazida junto, ainda estava um pouco atordoada. Os movimentos de Naruto foram tão rápidos que ela não teve tempo de reagir. Ela sentiu um toque no braço e no instante seguinte, uma sensação incontrolável e distorcida. Num piscar de olhos, ela estava ali. Seria isso, o jutsu do dragão voador? Yugal ficou estupefata, seus olhos negros cheios de choque inacreditável. Irmã mais velha, mostre o caminho. O rosto de Naruto exibia um sorriso inofensivo. Aquele movimento anterior fora apenas para deixar claro um ponto. Não havia necessidade de incomodar uma mensageira Anbu comum. Sim. Yugal voltou à realidade, reprimindo a onda de choque que a invadia. Rapidamente recuperou sua compostura profissional de Anbu. Por favor, me sigam. Naruto foi conduzido para a frente. Desta vez, o encontro com o terceiro Hokage não seria no escritório do Hokage, mas em uma sala ao lado, no prédio do Hokage. A sala era pequena, com 2 fileiras de sofás verde claros dispostas uma de frente para a outra e uma pequena mesa no meio. Toque, toque. Entrem.
A voz familiar e ligeiramente cansada do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, veio de trás da pesada porta de madeira. Rangido. Assim que a porta se abriu, Naruto olhou para dentro. O cômodo era pequeno, mas a atmosfera era incrivelmente pesada. Além do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, que estava sentado no sofá principal, tendo tirado o chapéu de Hokage para revelar seus característicos cabelos brancos. Duas figuras que emanavam uma forte aura de veteranos, estavam sentadas nos sofás à sua esquerda e à sua direita. Um era um senhor de óculos e barba. A outra era uma senhora idosa curvada, cujos olhos eram quase invisíveis. Naruto nunca tinha visto aqueles dois antes. Ele imaginou que provavelmente fossem os anciãos da vila. Naruto, você voltou das suas férias. Hiruzen Sarutobi esboçou um sorriso benevolente. Você se divertiu? Diante do entusiasmo do Hokage, Naruto permaneceu inexpressivo, soltando um único grunhido pelo nariz em cumprimento. Ele exalava uma frieza quase palpável. Ele passou pelo ambu de cabelos roxos que o havia conduzido até ali e sentou-se confortavelmente no sofá de frente para os três. Yuga Uzuki estava perplexo. É assim que Naruto responde à saudação do Hokage? Isso é apropriado? A testa de Omura Mitokado franziu-se instantaneamente e os olhos turvos e cansados de Koharu Tatani, que estavam quase abertos, também brilharam com um olhar penetrante. Será essa a atitude de um ninja de Konoha em relação ao Hokage? Que arrogância! Que audácia! Como Minato Namikaze pôde ter um filho tão grosseiro? Os dois eram raposas velhas, e ao se lembrarem da identidade e do poder de Naruto, conseguiram engolir suas palavras. Ai! Hiruzen Sarutobi tossiu levemente para aliviar a tensão. Yuga pode se retirar. Sim, Lord Hokage. Yuga sentiu um alívio imenso e fez uma reverência antes de sair rapidamente, fechando a porta delicadamente atrás de si. Apenas os quatro permaneceram na sala. O ar parecia ter sido sugado, deixando para trás um silêncio sufocante. Naruto manteve sua postura relaxada, seus olhos azuis claros calmos como um poço frio sem fundo, observando silenciosamente as três pessoas à sua frente. Em sua percepção de chakra, os três não demonstravam nenhuma malícia genuína contra ele. Os dois anciãos provavelmente estavam tentando usá-lo como uma ferramenta. Mas o velho Hokage parecia ser sincero. Mas assuntos públicos eram públicos, e assuntos privados eram privados. Ele não podia misturá-los. Seu parceiro de negociação naquele momento era o Hokage da Vila da Folha, Hiruzen Sarutobi, não a pessoa Hiruzen Sarutobi. Naruto, eu me lembro de quando você era criança. Hiruzen Sarutobi finalmente quebrou o silêncio, começando com histórias da infância de Naruto e apelando para o apelo emocional. Naruto permaneceu completamente impassível, apenas observando em silêncio. Hiruzen Sarutobi falou até a garganta secar, passando das desventuras da infância de Naruto aos seus pais, de Minato Namikaze à vontade do fogo. Suas palavras eram sinceras e repletas de emoção, tentando usar o carinho do passado e a grande responsabilidade para despertar uma ternura no coração de Naruto. No entanto, velho Hokage, já terminou de falar? Naruto finalmente se pronunciou, indo direto ao ponto. Já que terminou, pode por favor ir direto ao ponto. O sorriso no rosto de Hiruzen congelou. Suas mãos enrugadas tremeram levemente. Os três trocaram olhares, sentindo que aquela era uma situação bastante delicada. Finalmente, Omura Mitokado respirou fundo e lentamente retirou um pergaminho preparado de suas vestes. Naruto pegou o pergaminho sem demonstrar qualquer emoção e o examinou atentamente. Havia muitas condições, mas Naruto resumiu as principais da seguinte forma. Promessa do cargo de sexto Hokage. Compensação, uma quantia impressionante de 1,5 bilhão de ryu. Terreno na vila, ele poderia escolher qualquer terreno vazio, e a Vila da Folha pagaria para construir uma residência de acordo com suas especificações. As outras duas condições estavam ótimas, mas a segunda, 1,5 bilhão de ryu, estavam tratando-o como mendigo. Claramente não estavam sendo sinceros. Naruto pousou o pergaminho delicadamente, seu olhar percorrendo os três rostos expectantes e finalmente se fixando em Hiruzen Sarutobi. Hiruzen, essa quantia de dinheiro torna muito difícil para mim trabalhar com você. A voz de Naruto era tão calma que era impossível dizer se ele estava feliz ou zangado. Como você se atreve? Insolente. Omura Mitokado e Koharu Tatani bateram com as mãos na mesa quase ao mesmo tempo. Seus rostos envelhecidos estavam vermelhos de extrema raiva e humilhação. Hiruzen, um garoto de 12 anos ousando chamar o Hokage pelo nome? Seus dedos atrofiados tremeram enquanto apontavam para Naruto, prestes a repreendê-lo severamente. Chega! Gritou Hiruzen Sarutobi de repente. Os dois se viraram assustados e viram Hiruzen balançando a cabeça, sinalizando para que não falassem. Naruto absorveu tudo aquilo, com o coração completamente tranquilo. Por essa mixaria, já estou sendo gentil ao não chamar vocês três velhos gagás pelos nomes. Seu princípio permaneceu o mesmo, nunca fazer a primeira oferta, deixar que eles fizessem. E ele a rejeitaria até ficar satisfeito. Com isso em mente para aumentar a pressão, Naruto lançou outra bomba. Quando saí para espairecer, também fui à Terra do Relâmpago e vi que eles estavam em grandes apuros. Nossa, que caos! Ele mudou de tom. E os anciãos estavam chorando e lamentando, agarrando minhas pernas e implorando para que eu ficasse. Eles repetiam, Lorde Naruto, por favor, fique e torne-se nosso Raikage. Só você pode salvar a Vila da Nuvem. Ao dizer isso, o olhar de Naruto repousou sobre os três rostos céticos. Eu disse que não.
Como eu, o ninja da Vila da Folha, poderia me tornar o Raikage da Vila da Nuvem. Mas eles ofereceram muito dinheiro. Hiruzen, que só acreditara em um terço da história de Naruto, ficou imediatamente abalado. Você aceitou? Perguntou ele, surpreso. Ainda não. Acabei de dizer que ia pensar no assunto. Os três soltaram um suspiro coletivo de alívio. Naruto implorou Hiruzen com fervor, algo que você talvez não saiba. Quando sua mãe era criança, ela foi sequestrada pela Vila da Nuvem. Se seu pai não a tivesse encontrado a tempo, as consequências teriam sido inimagináveis. Ao dizer isso, os olhos nublados e cansados de Hiruzen fitaram intensamente a expressão de Naruto. Ele acreditava que essa rixa sangrenta envolvendo sua mãe seria suficiente para despertar qualquer jovem impetuoso. No entanto, Naruto parecia completamente despreocupado. Ele até tinha um leve sorriso travesso no rosto, como se tivesse acabado de ouvir algo interessante. Ah, é? Isso? Eu sei disso, disse ele lentamente, enquanto os três à sua frente o observavam com expressões congeladas. Mas eu já os perdoei. Capítulo 147. Naruto não estava mentindo. Ele acabará de retornar de uma viagem à Terra do Relâmpago. O Raikage da Vila da Nuvem A havia desaparecido, e tanto a Duas Caudas, Matatabi, quanto a Oito Caudas, Gyuki, haviam sido recuperadas. E ele fizera tudo isso com as próprias mãos. Então, ele poderia ser magnânimo e perdoar temporariamente a Vila das Nuvens por essa pequena mágoa. Quanto ao futuro, ele teria que, pelo menos, perguntar às pessoas realmente envolvidas. Ele esperaria até ver seus pais biológicos. Além disso, toda essa conversa era uma ameaça para Konoha. O olhar de Naruto recaiu sobre os três anciãos de Konoha à sua frente, todos agora com os cabelos completamente brancos. Konoha, a grande vila ninja número 1. E é só isso que eles podem dar aos melhores talentos da vila? Estão tentando enganar um fantasma? No instante em que Naruto falou, até mesmo Hiruzen, com suas décadas de compostura cultivada, não conseguiu evitar que sua expressão mudasse. Os rostos dos outros dois conselheiros imediatamente se tornaram tão sombrios que pareciam derramar lágrimas. Uma atmosfera de baixa pressão repentinamente tomou conta da pequena sala mal iluminada. Naruto não se importou com as emoções das três pessoas à sua frente. Vendo que estavam atonitas com suas palavras, ele imediatamente lançou outra bomba. Em relação ao assunto da minha mãe, a Vila das Nuvens já me compensou com 100 milhões de ryu e prometeu-me mais 2 bilhões de ryu se eu aceitar o convite deles. Observando as expressões dos três enquanto mudavam, Naruto disse em tom de desamparo. Então, velho Hokage, essa quantia de dinheiro torna as coisas difíceis para mim. Naruto deixou aquela frase pairando no ar. Os três anciãos estavam céticos quanto aos números e à veracidade de suas palavras, mas não tinham como verificá-los. Além disso, eles estavam mais cientes do que ninguém da situação precária que se encontrava no país do relâmpago. Se fossem os anciãos da Vila da Nuvem, fariam qualquer coisa para comprar Naruto. Ao verem isso, os três trocaram olhares, encontrando a resposta nos olhos um do outro. Não ousaram arriscar. O país do relâmpago era rico. Embora o país do fogo e Konoha tivessem uma população maior, ainda ficavam atrás do país do relâmpago em termos econômicos. 2 bilhões de ryu. E isso era só a compensação? Eles tinham medo até de imaginar o quanto o apetite de Naruto havia aumentado. Suspiro. Hiruzen soltou um suspiro profundo. Nos 2 dias em que estiveram se preparando, cometeram um erro. Apostaram na coisa errada. Presumiram que as recentes travessuras de Naruto se deviam à eleição para Hokage. Hiruzen pensou que Naruto se importava com poder e recursos, e por isso lhe ofereceram quase todos os privilégios, garantindo que ele tivesse todos os recursos de um Hokage sem de fato ser um. Mas não esperavam que o que realmente interessava a Naruto fosse dinheiro. Foi completamente inesperado. Eles pensavam que 15 bilhões de ryu eram apenas um bônus, uma quantia suficiente, mas aos olhos de Naruto, aquilo era o prato principal. 2 bilhões de ryu. Embora a quantia fosse muito menor do que os 500 bilhões de ryu que Danzou havia extorquido, a natureza da situação era diferente. Konoha provavelmente poderia arcar com isso. Mas, a julgar pela atitude de Naruto, ele queria muito mais do que isso. Ai! Depois que os três murmuraram entre si, Hiruzen pigarreou, tirando o cachimbo da boca para interromper os outros dois. Naruto, quanto você quer? Diga-nos um valor. A vila fará o possível para lhe fornecer. Naruto não queria responder, mas ao ver o rosto envelhecido de Hiruzen, seu coração se enterneceu. Era como se o tempo tivesse voltado aquele ano ao redor da fogueira na montanha, quando ele tinha 3 anos. Quase 10 anos haviam se passado, e o velho parecia ter envelhecido ainda mais. Ponderou Naruto, já decidido. Pelo menos 3 dígitos, disse ele. Naruto já tinha um plano para esse dinheiro. Independentemente da quantia, tudo seria usado para comprar terras abertamente no País do Vento. Portanto, ele não estava tentando explorar Konoha, estava tentando estimar o valor daquela área desértica, que tinha cerca de 5.000 quilômetros quadrados e continha reservas estimadas em mais de 100 bilhões de barris de petróleo. Ele nunca havia comprado terras antes e não sabia o preço. Resumindo, quanto mais dinheiro, melhor. 3 dígitos? Em bilhões? Os 2 assessores não conseguiram conter o espanto. Aquela quantia era suficiente para financiar 2 guerras. Vendo que os 3 estavam tendo dificuldade em aceitar o valor, Naruto decidiu dar-lhes tempo para pensar. Você pode pensar com calma. Preciso dar uma resposta à Terra do Relâmpago em 5 dias, então me dê uma resposta antes disso. Bem, então Naruto sorriu levemente e vou indo. No instante em que terminou de falar, um clarão dourado surgiu. Naruto, que estava sentado preguiçosamente no sofá, desapareceu instantaneamente sem deixar rastro. O deus do trovão voador. Hiruzen permaneceu impassível, mas os outros 2 conselheiros, embora já soubessem que Naruto havia aprendido o jutsu, estavam vendo pela primeira vez e não puderam deixar de exclamar de surpresa.
Essa habilidade de aparecer e desaparecer sem deixar rastro era extremamente rara e era a técnica característica do quarto Hokage. A atitude de Naruto ao partir serviu como um lembrete e enfatizou ainda mais sua importância. Hiruzen, o ancião de óculos Omura Mitokado, olhou para Hiruzen com urgência, como se buscasse confirmação. Sobre a Terra do Relâmpago. É verdade. Hiruzen soltou um suspiro pesado, sua mente longe de estar calma. Ele sabia melhor do que ninguém o que tal evento significava para o mundo ninja. Era um veterano que havia sobrevivido a 3 grandes guerras. Será que Konoha estava preparada? Seu olhar recaiu sobre o sofá vazio à sua frente, e a imagem de Naruto, com seus cabelos loiros e olhos azuis, passou por sua mente. Konoha provavelmente estava pronta. Ele colocou o cachimbo de volta na boca, deu uma tragada e soltou lentamente uma argola de fumaça que embaçou seus olhos cansados. O quarto Raikage, está morto, e o Jinchuriki da Duas Caudas também está morto. A Duas Caudas Matatabi foi levada por Uchiha a óbito. Todas essas informações são confirmadas. Quanto a... Ele não precisou terminar a frase, os 3 entenderam. Quanto à veracidade das palavras de Naruto, eles não tinham como verificar. Contudo, os 3 não ousaram arriscar e Konoha também não. As consequências de perder um gênio como Naruto eram inimagináveis. Embora todos soubessem que Naruto provavelmente estava agindo daquela forma por causa da morte do quarto Hokage, nenhum deles foi tolo o suficiente para desconsiderar sua atitude por causa de sua pouca idade. Tudo graças à sua imensa força e talento. O garoto de 12 anos Naruto era incrivelmente difícil de lidar. Nesse momento, Koharu Tatani, outra das anciãs, teve uma ideia. Que tal usarmos o Edo Tensei para ressuscitar Minato de uma vez? Poderíamos pedir ao próprio pai de Naruto que o convencesse. Omura ficou bastante tentado com a ideia. Comparado ao esforço desconhecido que teriam que fazer, esse método parecia o mais direto. Ele olhou para Hiruzen, aguardando a resposta do Hokage. Hiruzen hesitou por um instante diante da sugestão dela. Deu uma tragada profunda em seu cachimbo, e a fumaça embaçou sua visão. Se fizessem isso, qual seria a diferença entre eles e o vilão Orochimaru? Orochimaru havia perturbado o descanso tranquilo do primeiro e do segundo Hokage. Deveriam fazer o mesmo com o quarto? Deixem os mortos descansarem em paz, disse Hiruzen, rejeitando a proposta com uma única frase. Então, Hiruzen, esse dinheiro. As reservas da vila devem ser suficientes para cobrir uma parte disso. Quanto ao resto, Hiruzen ficou pensativo. Antes que pudesse terminar, Omura o interrompeu. Hiruzen, esse dinheiro é para emergências. A quarta grande guerra ninja é iminente. Podemos mesmo usá-lo? Naruto é mais importante que a guerra. O tom de Hiruzen era inabalável. Ele olhou para seus 2 velhos amigos com um olhar determinado e continuou. Quanto ao resto, a questão dos prisioneiros da Vila da Areia é apenas um acordo inicial e ainda não foi assinado. Teremos que fazer a Vila da Areia sofrer por mais um tempo. Hiruzen, a Vila da Areia é nossa aliada. E eles só foram enganados por Orochimaru e Obito. Eles não foram os mentores do ataque. Omura não estava defendendo a Vila da Areia. Ele estava preocupado com apenas uma coisa. E com uma guerra prestes a começar, se os pressionarmos assim, uma guerra entre Konoha e a Vila da Areia pode ser inevitável. Será que Konoha terá que enfrentar uma guerra em 4 frentes novamente? Hiruzen virou a cabeça surpreso, olhando para seu velho amigo. O jovem e forte Omura de que se lembrava agora estava velho, com cabelos grisalhos e o rosto cheio de rugas. Ele estava realmente velho, sua mente estava até ficando um pouco confusa. Omura, os tempos mudaram. Capítulo 148. A Terra do Vento, Sunagakure. O sol escaldante pairava no céu como uma fornalha, aquecendo a terra abaixo. Ao meio-dia, a névoa de calor ascendente do deserto fazia com que pouquíssimas pessoas estivessem ativas em Sunagakure. Mas hoje foi diferente. Uma figura foi vista correndo pelas ruas em direção ao enorme edifício esférico no centro da vila. Dentro do edifício do gabinete do Kazekage, a atmosfera contrastava fortemente com o silêncio sepulcral do lado de fora. Um pequeno grupo de pessoas estava reunido na sala de reuniões de alto nível, e o ar estava carregado de uma sensação de expectativa há muito aguardada. Já haviam se passado dias desde o desastroso fracasso do plano de ataque a Konoha. Desde que mais da metade da força de combate da vila foi feita prisioneira por Konoha, Sunagakure não teve um único dia de paz. A vila estava em constante alerta, tanto interna quanto externamente, e suas forças estavam severamente reduzidas. Só hoje pareceu ter uma chance de aliviar o fardo pesado. As negociações exaustivas finalmente chegaram ao fim. O preço final foi de impressionantes 500 milhões de ryu. Embora uma quantia enorme, estava dentro do limite de tolerância deles. A pessoa responsável pela transferência saiu cedo esta manhã, e as notícias já devem ter chegado. O contrato foi assinado esta manhã. As notícias devem chegar em breve, certo? Um velho jounin com o rosto mascarado quebrou o silêncio, sua voz tremendo com uma emoção que não conseguia esconder. Se não houver surpresas. Alguém ao lado dele sussurrou em concordância. Assim que as palavras saíram de seus lábios, ambos olharam para a velha senhora sentada no banco principal. Era a conselheira Tio. Com o quarto Kazekage Rasa morto e a maior parte da elite da vila capturada por Konoha, essa lendária titereira, que havia se aposentado há muito tempo, foi forçada a retornar para liderar a vila. Ela estava sentada com a cabeça baixa, os olhos fechados como se estivesse descansando. Seu rosto, marcado pela passagem do tempo, não demonstrava sinais de alegria ou tristeza, apenas uma camada de exaustão que se recusava a dissipar. Gaara voltará em breve, e todos os outros ninjas da areia.
Ela murmurou para si mesma, tentando reprimir uma sensação de inquietação. Konoha havia mudado. Aquele velho rabugento, Hiruzen Sarutobi, não era mais razoável como costumava ser. No passado, eles poderiam simplesmente ter inventado uma desculpa e pedido desculpas, e o problema teria sido resolvido. Mas agora, não só foram forçados a admitir formalmente a derrota, ceder terras e pagar uma penalidade de guerra, como também tiveram que pagar mais 500 milhões de ryu. 500 milhões de ryu. Tsunagakuri lutou com unhas e dentes, implorando e suplicando, chegando a vender uma parte significativa de seus bens, apenas para conseguir juntar essa quantia. Essa enorme quantia de dinheiro praticamente esgotou os recursos já escassos da vila. Suspirar. Chiyo soltou um longo e lento suspiro. Quanto mais velha ficava, mais temia a mudança, e o mundo ninja estava mudando rápido demais. Sejam as exigências repentinas de Hiruzen Sarutobi, a traição de um ninja leal de Konoha como Danzou Shimura, o súbito aparecimento de um ninja renegado como Uchiha Obito, ou as mudanças drásticas na Terra do Relâmpago nos últimos dias. Essas rápidas transformações foram completamente inesperadas. O mundo ninja, nem mesmo seus ossos envelhecidos conseguiam mais compreendê-lo, e ela se sentia cada vez mais impotente. O único pensamento que lhe trazia um pouco de conforto era que, uma vez pago o dinheiro, os reféns capturados certamente seriam devolvidos. O dinheiro foi enviado esta manhã e o contrato já deveria ter sido assinado. A essa altura, Gaara e os mais de 80 ninjas da areia capturados já devem estar a caminho de volta. Relatório urgente. Relatório urgente. Um grito agudo rasgou o ar, vindo do corredor do lado de fora da porta. No instante seguinte, bang! A porta da sala de reuniões foi escancarada e um ninja da areia praticamente caiu lá dentro. Estava encharcado de suor, com o rosto pálido e os lábios trêmulos enquanto corria em direção a Chiyo, que estava sentada na cadeira principal. O que aconteceu? Perguntou um ninja perto da porta em tom ríspido. Mas o ninja mensageiro o ignorou. Com um olhar de terror congelado, ele ignorou os olhares inquisitivos e correu para o assento principal, enfiando um pequeno pergaminho encharcado de suor na mão de Chiyo. Chiyo pegou o pergaminho, um lampejo de inquietação em seus olhos envelhecidos. Será que algo mais tinha dado errado? Ela abriu o pergaminho. O conteúdo era mínimo, apenas uma linha de texto. Mas ao lê-lo, o corpo envelhecido de Chiyo enrijeceu e suas pupilas se contraíram violentamente. Bang! No instante seguinte, Chiyo não conseguiu mais conter a raiva que sentia e bateu com a mão na mesa de reuniões. O estrondo repentino fez com que toda a sala de reuniões, que já estava em alvoroço devido ao convidado inesperado, ficasse em silêncio. Dava para ouvir um alfinete cair. Konoha, isso é demais. Naquele momento, Chiyo se lembrou das mortes trágicas de seu filho e nora, e seu profundo ressentimento em relação a Konoha reacendeu. Irmã, a voz de Ebisu estava carregada de choque. O peito de Chiyo subia e descia violentamente. Sem dizer uma palavra, ela tirou o pergaminho em seu irmão. O conteúdo era simples. Konoha havia rasgado unilateralmente o tratado, e agora fazia outra exigência ultrajante. Os 500 milhões de ryu originais haviam sido aumentados 20 vezes, chegando à impressionante quantia de 10 bilhões de ryu. Apesar de Ebisu ser idoso e se considerar equilibrado, ao ver essa notícia, sua respiração ficou incontrolavelmente acelerada e ele quase desmaiou. 10 bilhões de ryu? 500 milhões já era um esforço para Tsunagakuri, mas 10 bilhões era algo que eles não conseguiriam nem se vendessem tudo o que possuíam. Konoha estava tentando destruir Tsunagakuri. À medida que o pergaminho circulava, todos os poucos oficiais de alta patente e ninjas de elite presentes na sala de reuniões viram a mensagem. Isso é demais. Konoha está indo longe demais. O ninja rangeu os dentes. 10 bilhões? Como ousam? Os olhos de outro Jounin exaltado ficaram vermelhos de fúria. Onde está o espírito do contrato? Acabamos de concordar com 500 milhões esta manhã. A voz de outro estava rouca e cheia de incredulidade. Mesmo que vendêssemos a aldeia inteira, não conseguiríamos arrecadar tanto dinheiro, exclamou um ancião responsável pela logística, agarrando os cabelos em desespero. O ninja impetuoso levantou-se de repente, os olhos ardendo de raiva enquanto encarava Chiyo. Lady Chiyo, vamos à guerra contra Konoha. Não temos outra escolha. Ao ouvir a palavra guerra, Chiyo cerrou os punhos sobre a mesa, mas acabou por abri-los frouxamente. Entrar em guerra com Konoha era um caminho que Tsunagakuri já havia considerado, mas o Jinchuriki da vila e a maior parte de suas forças de combate já estavam em poder deles. Como eles poderiam lutar? E também havia aquele Naruto Uzumaki. Apesar de ser apenas uma criança, sua força era assustadora. As notícias dos jornais não exageraram nem um pouco. Tanto as redes de inteligência dela quanto as de Ebisu confirmaram. Naruto Uzumaki foi quem derrotou o primeiro e o segundo Hokages e com um único ataque, eliminou 50 dos ninjas mais fortes de Tsunagakuri. Ao pensar nisso, ela ergueu a cabeça, e um brilho intenso emanou de seus olhos envelhecidos, fazendo com que a pessoa que havia sugerido a guerra estremecesse de dor e seu coração se gelasse. Entrar em guerra com Konoha? Ótimo! Então vá matar o Naruto Uzumaki. A voz de Chiyo não era alta, mas interrompeu instantaneamente a justa ira do ninja. O sangue lhe sumiu do rosto e seus lábios tremeram, incapazes de proferir uma única palavra. O quê? Eu, lutar contra o Naruto Uzumaki? Esse ninja tinha lido o jornal. Ele vira a figura voando pelo céu, o vislumbre fugaz da destrutiva liberação de poeira. Ele era apenas um Jounin de Tsunagakuri. Como ele poderia vencer? Assim que Chiyo disse essas palavras, não só a mente daquele ninja voltou à realidade instantaneamente, como toda a sala de reuniões ficou em silêncio. Isso mesmo. Nem mesmo um Tsunagakuri completo seria capaz de derrotar Naruto Uzumaki, muito menos um que tivesse perdido mais da metade de sua força. Eles estavam completamente indefesos. Chiyo olhou ao redor do quarto silencioso, o desespero a invadindo como uma maré. Konoha queria 10 bilhões. Eles não tinham escolha. Nem sequer tinham o direito de negociar. Suspirar. Ela suspirou para si mesma.
Como Sunagakure chegou a esse ponto? Quando era jovem, Sunagakure era uma das 5 grandes vilas ninja. E agora? Uma aliada de Konoha? Não, uma marionete. Pegue todo o pó de ouro que Rasa enterrou secretamente, e venda tudo, disse Tio com a voz seca como lixa. Lady Tio, mas, isso ainda não é suficiente, disse o ancião responsável pelas finanças, soluçando. Não é suficiente? Então olhe de novo. Veja o que mais podemos desmontar nesta aldeia para vender e conseguir dinheiro. Tio olhou para ele. Esta é a única maneira de demonstrarmos nossa sinceridade. Ao dizer essas palavras, Tio sentiu uma profunda humilhação. Seu ódio e ressentimento por Konoha jamais haviam diminuído em toda a sua vida, e ainda assim, ali estava ela, à beira da morte, tendo que suportar aquilo. Ela mal conseguia aceitar a aliança com Konoha, quanto mais ter que se ajoelhar e implorar para que aceitassem menos. Ela respirou fundo, a voz trêmula de frustração contida. Não se trata mais do que Konoha quer, trata-se do que temos. Ao terminar a última frase, sua voz tornou-se milagrosamente calma. Ela provavelmente havia aceitado a realidade. Após dizer isso, ela examinou as pessoas na sala de reuniões. Devido ao ataque a Konoha, eles haviam perdido a maior parte de sua elite. A maioria das pessoas ali, assim como ela, estava em uma idade de semi-aposentadoria. Tis. Observe esta sala cheia de ninjas de Sunagakure, e depois observe a infinidade de monstros que Konoha possui. Uma sensação de desânimo sem precedentes a invadiu, como se toda a força tivesse sido drenada de seu corpo. Vão todos vocês. Vão ver o que pode ser vendido por dinheiro. Sim. Após a resposta silenciosa e sepulcral, todos saíram um a um, com expressões de raiva, desespero ou entorpecimento, para cumprir essa ordem tão humilhante. Quando restaram apenas os 2 irmãos na sala de reuniões, a compostura forçada de Tio desmoronou instantaneamente, e ela se recostou na cadeira, derrotada. A inteligência, o motivo da mudança de postura de Konoha? Perguntou ela com a voz embargada. Ebisu entregou-lhe silenciosamente outro pedaço de papel. Irmã, está aí a informação que voltou com o falcão mensageiro. Tio pegou o papel e leu com atenção. Naruto Uzumaki? Depois que ele entrou no escritório do Hokage esta manhã, aquele velho rabugento do Hiruzen mudou de ideia de novo. Parece que foi a mesma coisa da última vez? Tio não conseguia entender muito bem a ligação entre esses eventos. Mas então, um pensamento absurdo lhe ocorreu. Essa tal multa não tinha como objetivo abastecer o tesouro de Konoha. Era mais provável que Hiruzen Sarutobi estivesse usando toda a fortuna de Sunagakure para negociar com aquele garoto? Ela não conseguia compreender. Considerava-se experiente e tinha participado de muitas guerras, mas nunca tinha visto um ninja negociar com sua própria vila. Naruto Uzumaki foi o primeiro. Mas se não se tratava de uma negociação, por que Hiruzen Sarutobi usaria os prisioneiros de Sunagakure como moeda de troca, aumentando o preço repetidamente? Imediatamente, Tio começou a pensar nos benefícios que Sunagakure poderia obter com isso. Um instante depois, ela estava completamente desanimada. Sunagakure era simplesmente pobre demais para ter qualquer influência. Será que o cargo de Kazekage poderia realmente ser mais atraente do que o de Hokage? Ou, talvez fosse necessária uma abordagem diferente. Um lampejo de luz intensa, como um rompimento na neblina, surgiu de repente nos olhos envelhecidos de Tio. Elimine o intermediário. E se negociássemos diretamente com o Naruto? Capítulo 149. Naruto não se importava com o que Tio pensava. No momento ele estava sentado na beira do rosto do quarto Hokage, no rocher do Hokage, sentindo o vento e olhando apaticamente para Konoha. Sua expressão era bastante melancólica. Por quê? Porque ele, Naruto Uzumaki, não tinha para onde ir. Momentos antes, ele estava ansioso para ver Sasuke e Sakura, mas os encontrou intensamente absortos em uma sessão de estudos de matemática. Vendo isso, Naruto não quis interrompê-los, então simplesmente observou à distância e foi embora. Ele deixaria o encontro para mais tarde naquela noite. Com a esperança de um reencontro do time 7 frustrada, Naruto pensou em comer algo com Shoji e Shikamaru, mas os encontrou saindo para uma missão. Inicialmente Naruto considerou acompanhá-los, já que não tinha nada para fazer na vila. Ele poderia simplesmente passar um tempo conversando com eles. Poderia até usar o jutsu do dragão voador para retornar quando quisesse então, do que teria medo? Mas então ele se lembrou de que Ino também estava no time 10, e Naruto imediatamente abandonou a ideia. E quanto à equipe 8? Não havia nenhum vestígio de chakra deles na vila, então provavelmente estavam em uma missão, assim como a equipe 10. O que devo fazer? Murmurou Naruto, olhando para as casas desniveladas lá embaixo. Talvez eu vá conversar com o Kakashi-sensei? Onde está Kakashi-sensei? Naruto imediatamente sentiu sua localização. Kakashi-sensei parecia estar perto do rio, e ao lado dele havia uma assinatura de chakra familiar. Seria a Nari? Ah, o Kakashi está no encontro com a Nari? Os olhos de Naruto brilharam. Ele sentiu que estava prestes a ouvir uma boa fofoca. De repente a expressão de Naruto mudou ligeiramente e sua atenção foi atraída para um ponto atrás dele. Sovoshi, uma figura alta apareceu na área que ele observava. Tinha cabelos grisalhos e um pouco de maquiagem no rosto. Naruto, faz um tempão que estou te procurando. Onde você esteve nesses últimos 2 dias? Não te vi na vila. A voz inconfundível de Jiraiya soou de trás dele, carregada de confusão. Ah, é o tarado, Kof, é o Jiraiya-sensei. Lembrando-se do adiantamento que Jiraiya havia feito para ele, Naruto rapidamente mudou de ideia. Ele se virou com um sorriso, vendo o rosto de Jiraiya se contorcer em uma expressão de confusão ao ouvir a palavra pervertido. Passei os últimos 2 dias em umas pequenas férias, então não estava na vila, explicou Naruto rindo. Férias? Jiraiya ficou bastante surpreso. Pensando no lado sombrio da vila, decidiu evitar o assunto por completo. Preparem-se. Vamos viajar. Uma viagem.
Isso despertou o interesse de Naruto. Ele estava entediado ao extremo. Para onde vamos, Jiraiya-sensei? Para conhecer uma mulher bonita. Uma mulher bonita? Naruto piscou. Existia uma vantagem dessas? Ele olhou Jiraiya de cima a baixo, murmurando para si mesmo. Suas roupas eram as mesmas de sempre, mas o perfume. Aquele velho estava usando colônia? Tis. E uma mulher bonita? Será que ele ia reencontrar um antigo amor? Mas aí Naruto pensou melhor. Por que ele o levaria para reencontrar um antigo amor? Para ser o terceiro elemento? Com esse pensamento, Naruto perguntou hesitante. Jiraiya-sensei, posso não ir? Não. Jiraiya recusou categoricamente. Encontrar e trazer Tsunade de volta era a missão de Jiraiya. Ele decidiu levar Naruto consigo porque Naruto lembrava muito de alguém, Navaki. Embora Navaki tivesse falecido, ele era uma pessoa muito importante para Tsunade. Jiraiya sentiu que levar Naruto aumentaria suas chances de sucesso. Quanto a saber se Naruto, também um candidato ao Hokage, tentaria impedir Tsunade de se tornar Hokage? Provavelmente não, certo? Ao pensar nisso, um suor frio escorreu pela testa de Jiraiya por algum motivo. Ele esperava que sua intuição estivesse certa. Muito bem, então. Naruto não teve escolha a não ser concordar. Era isso que ele demonstrava superficialmente, mas por dentro estava radiante. O momento, a missão e uma mulher linda? Naruto tinha uma boa ideia de quem eles iriam procurar. Ele tinha que ir nessa missão. Se isso não o tornaria Hokage? Naruto pensou consigo mesmo. Já que Jiraiya está tão insistente, acho que não tenho escolha a não ser ir. Ele se examinou de cima a baixo. Todos os seus pertences estavam consigo, então ele estava pronto para partir imediatamente. Espere. De repente, ele se lembrou de algo. Tocou um ponto em seu corpo e um selo se desfez lentamente. Era um jutsu de selamento que Naruto havia desenvolvido. Com esse selo, a raposa de 9 caudas dentro dele era completamente incapaz de sentir qualquer coisa acontecendo do lado de fora. Ele tinha um selo semelhante em cada um de seus clones e o usava em seu corpo verdadeiro quando era inconveniente. Embora Kurama passasse a maior parte do tempo jogando no espaço de treinamento, era melhor prevenir do que remediar. Se ele visse algo que não deveria, seria melhor reciclá-lo? Ou reciclá-lo? Com um toque casual no corpo, nem mesmo Jiraiya, que estava bem na sua frente, percebeu nada. Naruto então olhou para Jiraiya com um sorriso radiante. Senhor sábio, vamos. Sábio-sensei? O rosto de Jiraiya irradiava satisfação. Ele estava completamente extasiado. Se fosse qualquer pessoa aleatória dizendo isso, Jiraiya não se importaria. Mas quem era aquele garoto à sua frente? Era Naruto Uzumaki, seu próprio discípulo. Era um homem, um garoto com um poder extraordinário, um homem destinado a salvar o mundo. Naruto, eu gosto desse nome. Você deveria sempre me chamar assim. Certo, mestre sábio. Naruto respondeu sem hesitar. Quem era ele? Em sua vida passada, ele era o líder de um grupo de louvor. Quando se tratava de elogios, ele não ficava nada a dever ao seu irmão mais novo, Konohamaru. Ele sabia dar muito apoio emocional. Já que você já pagou a entrada para mim, vou deixar você ser feliz por 1 ou 3 dias. Jiraiya já estava preparado, enquanto Naruto foi para casa e fingiu arrumar uma pequena mochila quase vazia antes de sair. Poucos instantes depois, os dois se encontraram no portão da vila e deixaram-na juntos. Sábio-sensei, quem exatamente estamos procurando? Naruto perguntou casualmente na estrada, tentando obter alguma informação. Jiraiya lançou um olhar para o baixinho Naruto, viu sua expressão curiosa e após um momento de reflexão disse, não custa nada te contar. Você acabaria descobrindo. Após uma pausa, ele continuou. Esta linda mulher é, na verdade, minha companheira de equipe e uma das 3 Sannin, a flor dos 3 Sannin, Tsunade. Eu sabia. Pensou Naruto. Ao pensar em seu relacionamento com Tsunade, as habilidades de atuação de Naruto entraram em ação. Seu rosto se fechou. Sábio tarado, você não vai trazê-la de volta para ser Hokage, vai? Tosse. Jiraiya engasgou e tossiu algumas vezes, pensando que o que estava fazendo era de fato um pouco desonesto. Continuou caminhando, seus olhos confusos lançando um olhar de soslaio para Naruto. Não percebendo nada de anormal na expressão de Naruto, soltou um suspiro de alívio. Não tenho escolha, Naruto. A vila me deu essa missão, e eu também estou numa situação difícil, disse Jiraiya, oferecendo uma rara desculpa esfarrapada ao seu adorável aluno. Você realmente não tem escolha, por isso mesmo usa perfume. Naruto, sendo a pessoa emocionalmente inteligente que era, naturalmente não queria envergonhar Jiraiya, especialmente porque tinha outros motivos. Tanto faz, suspirou Naruto. De qualquer forma, já estou aqui. Ele mudou de assunto. Por falar nisso, sábio tarado, você sabe onde está a vovó Tsunade? Ele voltou a ser o sábio tarado? Jiraiya murmurou para si mesmo, mas ainda assim respondeu, não tenho certeza, mas tenho uma ideia geral. Jiraiya sabia que encontrar Tsunade não seria nada difícil. Onde havia mais movimento? Onde estavam os cassinos? Tsunade com certeza estaria lá. Ele nunca se enganava. Naruto olhou para ele. Aquela expressão confiante. Ele não fazia ideia de onde vinha tanta confiança. Contudo, enquanto Jiraiya não sabia onde Tsunade estava, Naruto sabia muito bem. Tsunade, aquela grande idiota, acabará de perder 200.000 ryu para o clone dele, o deus do jogo Zansan. A essa altura, ela deveria estar fugindo de seus credores. Na direção para onde estava indo. Provavelmente apareceria na cidade de Tanzaku em breve. Mesmo sabendo onde ela estava, Naruto não podia simplesmente contar a Jiraiya diretamente. Ele precisava seguir o caminho mais lento. Ainda assim, algo chamou muito a atenção de Naruto. De acordo com as observações de Zansan, Tsunade frequentemente perdia quantias enormes de dinheiro, ficando completamente sem nada. Mesmo assim, ela aparecia no cassino novamente no dia seguinte. De onde ela tirava todo aquele dinheiro? Seria esse o verdadeiro valor da ninja médica número 1 do mundo ninja? Será que ela tinha pacientes em todos os lugares por onde passava?
Canal Gameplay Escute Áudio Novel. Capítulo 150. A cidade de Tanzaku, localizada na parte sudoeste do País do Fogo, é um famoso distrito de entretenimento no mundo ninja. Cassinos, turismo e parques de diversões são as principais atrações, reunindo os 3 tabus da vida ninja: jogos de azar, mulheres e álcool. A próspera indústria do entretenimento atrai uma grande população flutuante e gera prosperidade econômica, tornando a cidade de Tanzaku um dos maiores centros de lazer do mundo ninja, com inúmeros locais de entretenimento e cassinos. Logo cedo na entrada da cidade, marcada por uma placa com os dizeres Cidade de Tanzaku, o rosto de Tsunade irradiava uma confiança misteriosa. Tenho a sensação de que vou recuperar todo o meu dinheiro hoje, declarou ela, olhando para a placa e pensando nos inúmeros cassinos ali presentes. Atrás dela, Shizune já estava entorpecida. Ela ouvirá aquelas palavras inúmeras vezes. O ciclo era sempre o mesmo, uma grande declaração no início, um balbucio incoerente no meio e um desespero silencioso no final. Hoje provavelmente não seria diferente. Shizune suspirou silenciosamente, sabendo que sua carteira, já bastante vazia, estava prestes a sofrer mais um golpe. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Jiraiya estava meio adormecido quando notou uma figura loira e sorrateira em seu quarto. Ele acordou instantaneamente e agarrou a pessoa. Ao abrir os olhos, viu que era Naruto. Jiraiya estava furioso. Aquele garoto! Ele tinha passado a noite toda fora e só voltou agora. Ele havia retornado tarde de uma missão de reconhecimento na noite anterior e não encontrou Naruto em seu quarto. Passou a noite inteira procurando por ele por todo o distrito comercial, invadindo vários bordéis, interrompendo inúmeros momentos de prazer e acumulando tapas e pegadas no rosto e no corpo. Procurou até o amanhecer, mas não conseguiu encontrar Naruto. Jiraiya estava extremamente preocupado. Não com a segurança de Naruto, com a força dele, isso não era um problema, mas sim com a possibilidade de Naruto ter cedido à tentação em uma idade tão jovem. Esse pequeno Naruto podia ser forte, mas havia certas coisas em que um garoto da idade dele não deveria se envolver. A expressão de Jiraiya era séria, seus pequenos olhos arregalados, examinando Naruto com um ar de pressão. Então, com seu olfato aguçado, ele detectou um leve aroma de perfume em Naruto. Será possível? Um pensamento repentino fez a expressão de Jiraiya mudar drasticamente. Ele rugiu: Naruto, onde você estava ontem à noite? Ontem à noite? Naruto ficou um pouco confuso com a raiva de Jiraiya, mas explicou: a cama aqui não era confortável, então fui para casa dormir. Lar? Jiraiya ficou atônito. Essa era uma resposta que ele não esperava. Certo, Naruto aprendeu o jutsu do dragão voador. Jiraiya, com seu jeito antiquado de pensar, presumia que todos fossem como ele. A atmosfera tensa na sala desapareceu instantaneamente. Jiraiya tirou a mão de Naruto, coçando a cabeça sem jeito. Então, ele fez uma pausa novamente. Espere, de onde veio esse perfume? Naruto, esse perfume em você. Seja honesto com este sábio. Você foi a um daqueles lugares? Naruto ficou surpreso por um momento e depois teve que admirar a imaginação do velho. Ele não tinha certeza se o cheiro era de Sakura ou de Ino. Ele havia esquecido. Na noite anterior, eles tiveram um jantar comemorativo. Ino se aproximava cada vez mais dele, o que deixou Hinata tão chateada que ela comeu mais do que todos os outros, chocando os 3 times. A própria Hinata ficou tão envergonhada que quase se escondeu debaixo da mesa. Todos ficaram acordados até tarde e os 3, Naruto, Sasuke e Sakura, acabaram dormindo no mesmo quarto. Sasuke provavelmente não usa perfume. Ele não liga para isso, assim como eu. Nós confiamos na nossa boa aparência. Depois de explicar brevemente o jantar para Jiraiya, Naruto entendeu. Sabe o tarado? Você não está mesmo pensando que eu fui a uma daquelas barbearias cor-de-rosa onde garotas com roupas reveladoras tentam atrair clientes, está? Sob o olhar de Naruto, a mão de Jiraiya, que acabará de descer, voltou a coçar a cabeça desajeitadamente. Seus olhinhos se moviam inquietos, incapazes de encontrar o olhar de Naruto. Mas Naruto não ia deixar Jiraiya escapar impune. Eu não sou como você. Eu não fico entrando nesses lugares sempre que posso. Depois de passar algum tempo com Jiraiya, Naruto começou a entender quem ele era. Sem dúvida, Jiraiya era um homem cuja natureza pervertida estava codificada em seus genes. Desde a juventude, quando espionava mulheres tomando banho, até a velhice, ele continuava fazendo a mesma coisa. Em resumo, ou ele estava espionando mulheres tomando banho, ou a caminho de espioná-las. Quando se separaram ontem, Naruto viu Jiraiya entrar em um prédio com uma placa rosa e corações desenhados. Com esse pensamento, Naruto aconselhou seriamente: Jiraiya-sensei, se continuar assim, nunca vai conquistar a vovó Tsunade. Quem se apaixonaria por um velho tão lascivo e dissoluto? A natureza de Jiraiya era tão arraigada que Naruto pensou que nem mesmo levar 2 caixas de leite seria suficiente para convencer Tsunade. Haha. Garoto, isso é assunto de adulto. Um pirralho como você deveria ficar fora disso. Jiraiya deu uma risada sem graça, usando sua posição hierárquica para calar Naruto. Ao pensar em Tsunade, Jiraiya perdeu todo o interesse em dormir e acordou, animado, pronto para continuar coletando informações. Naruto saiu para passear sozinho. Ambos foram para o movimentado distrito comercial, e Naruto aproveitou a oportunidade para vagar por lá, comendo e comprando à vontade. Seu estômago parecia um poço sem fundo enquanto experimentava comidas por todos os lados. Finalmente, 2 dias depois, Jiraiya conseguiu uma pista sobre Tsunade, cidade de Tanzaku. Então está aí a cidade de Tanzaku, disse Naruto, olhando para o portão de madeira. Aquele lugar era incrivelmente próspero, um verdadeiro centro de excessos. De acordo com as informações que ele havia reunido, a receita anual da cidade chegava a centenas de milhões com uma margem de lucro incrível.
Naruto olhou ao redor. O ambiente parecia semelhante ao da Terra da Grama. Ele se perguntou se conseguiria replicá-lo exatamente da mesma forma em casa. Não, eu posso construir uma cidade de entretenimento incrível com tecnologia de ponta. Jiraiya, completamente à vontade com Naruto, o deixou no hotel combinado assim que chegaram à cidade e saiu para coletar informações por conta própria. Naruto estava entediado no hotel. Os times 8 e 10 tinham suas próprias missões, e Sasuke e Sakura estavam estudando muito. Parecia que ele era o único solteiro. Um pensamento repentino fez os olhos de Naruto brilharem. Seria uma pena vir a uma cidade de entretenimento e não tentar a sorte nos jogos de azar. O cavaleiro dos jogadores conseguiu ganhar 37 milhões de pontos com apenas 20 pontos antigamente. Para mim, Naruto Uzumaki, não é problema nenhum ganhar 50 milhões de pontos com apenas 100. Chegou a hora de um mundo ninja ver do que o monstro dos jogos de azar era capaz. Ele encontrou o maior cassino e entrou direto. A moça do balcão de troca de fichas, ao ver sua idade, inicialmente se recusou a trocar fichas para ele. Depois de muita insistência, ele finalmente recebeu fichas no valor de 100 ryu. Combinaram que ele não poderia trocar mais nenhuma se perdesse tudo. Eu, Naruto, perder? Que absurdo! Observando a multidão agitada, Naruto suspirou. Como era de se esperar de um centro de entretenimento global, havia muita gente, ou melhor, muitos incautos para enganar. Ele não se importou com regras. Encontrou um jogo simples de alto ou baixo e entrou de cabeça. Alto, igual vitória. Alto, igual vitória. Baixo, igual vitória. Vitória, vitória, vitória. Ele ganhou 3, 10, 20 vezes seguidas. Naruto riu triunfantemente, arrecadando todo o dinheiro enquanto as pessoas assistiam, atonitas. De novo, uma rápida mudança de cena. Tsunade, que fizera uma declaração ousada pela manhã, já havia entrado na fase de desespero silencioso ao meio-dia. Ela não tinha mais dinheiro. Além disso, precisava lidar com um cobrador de dívidas, do qual escapou por pouco usando um jutsu de transformação para se parecer com uma garotinha. Shizune havia desaparecido. Só restam 100 ryu. Ao sacar sua última nota, a determinação de Tsunade retornou. Desta vez, com certeza vou recuperar tudo. Ela olhou para o grande cassino ao lado e entrou. Tsunade ficou surpresa quando a mulher lá dentro se recusou a trocar fichas por ela porque parecia uma criança, mas então, vendo que só tinha 100 ryu, acabou fazendo a troca mesmo assim. Ao sair, Tsunade ouviu a mulher murmurando. Ela mencionou que outra criança também havia trocado 100 ryu em fichas mais cedo, mas provavelmente já tinha ido embora. Uma criança? Uma criança como ela. Ele ganhou de novo. Deus dos jogadores. Assim que entrou no cassino, um coro de exclamações veio de um canto. Tsunade observou a distância. O local estava lotado com 3 andares de profundidade e mais pessoas se aglomeravam. Naruto-sama. É alto de novo. Você ganhou de novo. Um apostador era incrivelmente fanático, olhando para Naruto com a mesma reverência que um deus. 56 vitórias consecutivas. Sem precedentes. Naruto-sama. Ele é o melhor de todos. O melhor de todos. Instantaneamente, inúmeras pessoas ao seu redor começaram a vibrar. Falem mais baixo. Falem mais baixo. Naruto riu gostosamente. Pouco depois de chegar com uma dúzia de vitórias consecutivas, ele se tornou o rei da mesa. Todos seguiam suas apostas, fazendo fortuna. A loucura da riqueza fez com que todos o idolatrassem, gritando Naruto-sama. Tsunade viu tudo. A princípio não se importou e estava prestes a ir para outra mesa tentar recuperar seu dinheiro, mas depois de ouvir Deus dos jogadores, sentiu que precisava ver com os próprios olhos. Usando sua força e baixa estatura, Tsunade conseguiu abrir caminho pela multidão e chegar ao centro. Foi então que ela viu. A pessoa que todos chamavam de Deus dos jogadores era uma criança da mesma idade que ela, provavelmente recém-saída da academia ninja. A bandana em sua testa indicava que ele era da Vila da Folha. Tsunade o observou com curiosidade. Ele tinha cabelos loiros espetados e olhos azuis brilhantes e confiantes que pareciam cintilar. Seu rosto era alegre e radiante. Era um jovem muito bonito. Por algum motivo, Tsunade sentiu que aquele ninja da Vila da Folha lhe era incrivelmente familiar. Mas no instante seguinte, os aplausos da multidão fizeram com que seus pensamentos e racionalidade desaparecessem por completo. Alto, alto, alto. Outro grito coletivo e estrondoso. O deus dos jogadores tinha acertado de novo. A cena instantaneamente se transformou em um frenesi. Inúmeras pessoas estavam ganhando dinheiro, e o deus dos jogadores naturalmente estava levando a maior parte. Vendo o pequeno deus dos jogadores acumular uma quantidade tão grande de fichas, Tsunade foi tomada pela inveja. Você tem bastante sorte, não é? Disse Tsunade sinceramente. Os dois eram muito próximos, e a voz dela naturalmente chegou aos ouvidos de Naruto. Sorte? Isso é habilidade. Naruto olhou para ela. Quem falava era uma garota que parecia ter mais ou menos a mesma idade que ele. Ele desviou o olhar, sem levá-la a sério. Depois de desviar o olhar, de repente sentiu que ela lhe parecia familiar. Virou a cabeça e olhou mais de perto. Cabelos dourados, olhos castanhos brilhantes e um rosto muito bonito. Ele ficou surpreso com o cabelo e a aparência dela, pois era uma garota linda que ele nunca tinha visto antes. Mas por que ela parecia tão familiar? Seu olhar percorreu a testa dela e depois o peito. Ufa, tão reto quanto o da Sakura. Então não é aquela mulher. Naruto suspirou aliviado. Posso apostar com você? Perguntou Tsunade com uma voz firme, agindo como uma garotinha. Sem problema, mana. Naruto concordou prontamente. Todos os outros estavam apostando com ele, então por que ele a impediria? Splat! Naruto apostou uma quantidade enorme de fichas na seção alta. Desta vez tem que ser alta. Com a aposta de Naruto, inúmeras mãos e fichas apareceram instantaneamente na seção alta. Vou apostar alto também.
Tsunade gritou confiante, colocando sua última ficha de 100 ryu na aposta alto. Ela ouvirá dizer que esse deus dos jogadores havia vencido 56 vezes seguidas. Seguir suas apostas era garantia de vitória. Assim que a mão delicada de Tsunade colocou a ficha de 100 ryu na posição alta, Naruto teve um mau pressentimento. Será que essa rodada seria uma derrota? Naruto não conseguia identificar a origem daquela sensação. Algo está errado. O croupier balançou os dados novamente. Como a mesa estava ficando cada vez mais cheia, ele já estava suando profusamente. Suas mãos até tremiam levemente enquanto ele balançava o copo de dados. Barulho! Finalmente chegou a hora da grande revelação. Quando a taça foi erguida, o resultado chocou muita gente. Baixo? Uma voz e então inúmeras outras gritaram em choque. Não deveria ter sido alto? O padrão havia sido quebrado. As 56 apostas anteriores de Naruto haviam se tornado uma verdade absoluta, e agora? A física não existia mais. Isso não era científico. Todos estavam chocados, perplexos e sem saber o que fazer. Naruto estava ainda mais surpreso. Que diabos? Como foi que ficou baixo? Para outros este jogo poderia ser uma questão de sorte, mas para ele, o rei dos jogos de azar beneficentes, era uma questão de habilidade. Era a verdade. Neste cassino, ele era a única verdade. Como Naruto Uzumaki poderia perder? Num instante, Naruto soube de onde vinha a má sensação. Fez um rápido cálculo mental e sentiu uma onda de azar o atingir. Não, um traidor apareceu entre nós. Ele sabia o que tinha que fazer. Recuar. Enquanto as pessoas ao seu redor ainda estavam atonitas, Naruto rapidamente pegou sua enorme pilha de fichas da mesa e se virou para sair. Antes que pudesse se espremer pela multidão, sentiu uma mãozinha puxando-o. Virou-se e na pequena abertura, viu o belo rosto da garota. Mana, preciso ir. Até mais. Com isso, Naruto saiu sem hesitar. Ele havia ganhado dinheiro suficiente, ultrapassando a meta de sua missão, então não havia necessidade de ficar. A mesa estava cercada por uma multidão densa e caótica. Naruto, sendo baixo em comparação aos adultos, simplesmente se abaixou e se espremeu para sair. Quando ele chegou ao caixa e pagou suas fichas, as pessoas lá dentro pareceram perceber que ele havia ido embora. Sayonara. Ele olhou para trás uma última vez antes de sair do cassino. 5 milhões de ryu. Os ganhos não foram tanto quanto ele esperava. O cassino era ruim, tinha um limite de apostas caso contrário. Enquanto calculava seus ganhos, Naruto não pôde deixar de cantarolar para si mesmo. Pare aí mesmo, uma voz doce chamou por trás dele. Naruto parou e se virou para ver quem era. Era a irmã do cassino. Ela o havia agarrado lá dentro e agora o seguia até ali. Sua assinatura de chakra era a de uma ninja. Será que ela estava procurando por ele para pagar os 100 ryu que havia perdido? Irmãozão, meu nome é Tsu. Você pode me ensinar a jogar? Perguntou Tsunade, com os olhos brilhando e admirados, olhando para Naruto com admiração. Naruto ficou surpreso que alguém quisesse aprender essa habilidade com ele. Espere um minuto, Naruto percebeu de repente. Não havia problemas antes, mas no momento em que essa pessoa se aproximou, ou melhor, no momento em que ela começou a apostar, ele sofreu sua primeira derrota. Será que essa traidora era ela? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Naruto, para onde você fugiu? Eu estava te procurando por toda parte. Jiraiya apareceu de repente por trás, dando um tapa nas costas de Naruto. Quem é essa? O olhar de Jiraiya recaiu sobre a outra criança. Seus olhos se arregalaram em surpresa e nostalgia. Tsunade? Capítulo 151. Tsunade? Quando Jiraiya viu Tsunade ainda menina, um olhar de nostalgia brilhou em seus olhos. A última vez que ele vira Tsunade tão jovem foi bem a última vez. Isso foi há mais de 40 anos. Naquela época todos eram jovens, vibrantes e ambiciosos. Foi uma época que lhe trouxe uma pontada de nostalgia. Tsunade? Naruto ficou bastante surpreso. Jiraiya parecia conhecer essa garota. Ela deve ser uma amiga. Mas o nome da garota não era Tsunade? Após observar a moça mais atentamente, Naruto percebeu repentinamente que se tratava de um jutsu de transformação. O controle de chakra era excelente. Se você não olhasse com atenção, até ele teria sido enganado. Seria porque ela estava se transformando em si mesma e estava muito familiarizada com sua própria forma? Naruto refletiu sobre isso. Com um controle de chakra tão poderoso e considerando que ela quase o enganou, só poderia ser a lendária ninja médica, Tsunade. Jiraiya? Por que você está aqui? Tsunade não esperava encontrar sua velha amiga em tal lugar e a tal hora. Agora mesmo, Jiraiya? Ele pareceu cumprimentar esse menino. Será que eles se conheciam? Quando Tsunade olhou para o garoto que ela queria ter como aluno, seu irmão mais velho, Naruto Uzumaki, seu rosto corou. Jiraiya não sabia o que Tsunade estava pensando, mas já que finalmente a encontrara, não a deixaria simplesmente fugir. Finalmente te encontrei. Estou exausto. Jiraiya soltou um suspiro de alívio e perguntou, quer ir tomar um drink? O cenário mudou. Dentro de um bar desconhecido. Eram por volta das 8 ou 9 da noite. Não havia muitos clientes lá dentro. Poucas pessoas vinham beber a essa hora. Numa sala reservada, Naruto, Jiraiya e Tsunade estavam sentados, juntamente com uma mulher chamada Shizune, que parecia ter surgido do nada, e um porco que comia sobre a mesa. As 4 pessoas e o porco permaneceram sentados em silêncio. Alguns deles estavam comendo ou bebendo saquê. O olhar de Naruto estava fixo no lado oposto da mesa. Shizune foi a última a ser encontrada. Naruto não a conhecia, mas as memórias de Danzou continham muitas informações sobre ela. Ela era sobrinha de Dankato, namorado falecido de Tsunade, e ex-colega de classe de Kakashi. Ela vinha seguindo Tsunade desde que Tsunade deixou Konoha. O olhar de Naruto deixou Shizune e se voltou para o pequeno porco que comia alegremente. O porco usava roupas e joias.
Claramente não era um porco comum. Naruto pensou que devia ser algum tipo de criatura invocada. A criatura invocada por Jiraiya era um sapo. A de Orochimaru era uma cobra, então a de Tsunade era um porco? Como membros do Sannin, suas criaturas invocadas deveriam, no mínimo, estar no mesmo nível em termos de capacidade de combate. Então, será que esse porco era realmente muito poderoso? Os sentidos de chakra de Naruto não lhe forneceram nenhuma informação. Ele não sentiu nada. Era um animal de estimação? Não poderiam ser rações de emergência, poderiam? O porquinho, que pareceu notar o olhar de Naruto, ergueu a cabeça e encarou. A pessoa e o porco se entreolharam em silêncio. Naruto discretamente desviou o olhar para Tsunade. Ela havia retornado à sua aparência original e estava bebendo sake xícara após xícara. Naruto olhou para ela com curiosidade. Cabelos dourados, um rosto jovem de uns 23 ou 24 anos. Esse rosto era semelhante ao que ele vira na arena de duelos. Naruto a observou atentamente e percebeu que não havia muita diferença entre seu rosto atual e sua forma adolescente de antes. Não é de admirar que Jiraiya a tenha reconhecido à primeira vista. Se Naruto a conhecesse melhor, provavelmente também a teria reconhecido. No entanto, o olhar de Naruto se desviou ligeiramente para baixo, onde algo inconscientemente atraía toda a sua atenção. Foram 2 milagres na neve. Na adolescência, ela era completamente plana. Mas como é que de repente cresceu tanto? Como ela ficou tão grande? O que ela costumava comer? Ele tinha um amigo que era muito curioso. Sim, é verdade, Sakura certamente gostaria de saber. Tapa? Pirralha, o que você está olhando? Tsunade bateu sua taça de saquê vazia na mesa. Nada. Naruto desviou o olhar com culpa, pegou seus hashis e agarrou um pedaço de rabanete, elogiando. Este rabanete de aperitivo está delicioso. Uf. Com um resmungo, Tsunade pegou sua xícara e a encheu novamente. Obrigado por esperar. O garçom trouxe um pequeno prato, quebrando o clima constrangedor entre os 4. Engoli em seco. Tsunade tomou outro gole e suas bochechas ficaram vermelhas. Lady Tsunade, por favor, beba um pouco menos. Shizune estendeu a mão para persuadi-la, mas Tsunade afastou a mão dela. Não se preocupe comigo. Estou feliz em ver uma velha amiga hoje. Esse temperamento. Embora Naruto tivesse encontrado Tsunade na arena de duelos, a inteligência artificial e a pessoa real estavam longe de ser idênticas. Então essa é a personalidade de uma das Sannin, Tsunade? Naruto olhou para todos à mesa e optou por ficar de boca fechada. Ele estava focado em seu propósito ao estar ali, causar problemas, garantir que Tsunade não se tornasse Hokage. Como ele poderia alcançar esse objetivo? Ele sabia muito pouco sobre Tsunade, então Naruto decidiu observar primeiro, e então ele improvisava conforme achava melhor. Por falar nisso, Tsunade parou. Quando estava prestes a servir seu saquê, percebeu que sua xícara estava vazia. Vendo isso, olhou para Jiraiya. Jiraiya, por que você está aqui? Como se tivesse tido uma ideia repentina, ela começou a rir. Não me diga que você está aqui para pesquisar para um novo livro no distrito da luz vermelha local? Ha. Jiraiya riu gostosamente. Ele pegou a taça de saquê e encheu a vazia de Tsunade. Eu tive esse pensamento, mas estou aqui por outro motivo desta vez. Naruto, que acabará de pegar seus hashis, não pôde deixar de olhar para ele. Meu professor Jiraiya é realmente algo especial. Ele nem tenta esconder sua natureza pervertida da mulher que ama. Estou impressionado. Vocês todos leram o jornal? Sussurrou Jiraiya. Tsunade tomou um gole. Que jornal? O Diário do Mundo Ninja. Eu não li. O que é? Diga logo. Tsunade disse que nem teve tempo suficiente para apostar e recuperar o dinheiro. Então como teria tempo para ler o jornal? Não, deveria ser. Como ela poderia ter dinheiro para comprar um jornal? Não seria melhor guardar esse dinheiro para recuperar sua fortuna? Além disso, os jornais de que ela se lembrava não valiam nada. Jiraiya já esperava essa atitude de Tsunade. Sua expressão não mudou enquanto ele a encarava e falava palavra por palavra. Serei direta. Tsunade, a vila quer que você se torne a quinta Hokage. O quinto Hokage? Shizune, que vinha observando as duas, teve suas pupilas dilatadas. Ela olhou para Tsunade surpresa, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Hokage. Esse foi o auge de todos os ninjas em Konoha. Naruto observava Tsunade atentamente. Ele viu os olhos dela se arregalarem e o movimento da mão que segurava a xícara de saque parar, mas foi apenas por um instante. No segundo seguinte, ela pegou a xícara que acabará de encher e bebeu tudo. Ela é boa em manter a compostura, pensou Naruto. Ele não conseguia ler a mente dela. Não parecia ser alguém ansiosa para se tornar Hokage. Vendo que Tsunade não havia respondido, Jiraiya começou a apelar para as emoções dela. O terceiro Hokage, ele... Nesse momento Jiraiya parou de repente e suspirou, chamando a atenção de Naruto. Naruto inclinou a cabeça, olhando estranhamente para Jiraiya, que tinha uma expressão triste. Ei, professor Jiraiya, você está bem? Por que você fala como se o terceiro Hokage estivesse morto? Devido ao tom enganoso de Jiraiya, as duas mulheres acreditaram nele. O terceiro Hokage, é ele? Tsunade não demonstrou muita coisa, mas Shizune se pronunciou. Ela olhou para Jiraiya com preocupação, sua expressão claramente perguntando. O terceiro morreu? É verdade. O plano de Orochimaru para destruir Konoha causou enormes prejuízos para toda a vila, disse Jiraiya com uma expressão séria e um aceno de cabeça. Naquele momento, a expressão de Naruto era a de um meme confuso. O que? Será que Konoha estava tão mal assim? Ele, a pessoa que estava lá, estava sentado bem aqui. Como é que esse velho Jiraiya inventava histórias para ganhar simpatia? Naruto sentiu que precisava intervir e dar sua opinião. Sabe o tarado? O vovô Hokage não está muito bem? Por que parece que ele está morto quando você fala? O terceiro Hokage não está morto? A aflita Shizune não reagiu por um instante.
Ela encarou Naruto sem expressão, depois olhou para Jiraiya em busca de confirmação. Com a verdade revelada por Naruto, Jiraiya coçou a cabeça com um sorriso irônico, sem demonstrar qualquer sinal de constrangimento em seu rosto, que era tão impenetrável quanto uma muralha. Eu não disse que o terceiro morreu, disse. Tsunade e Shizune o encararam furiosamente. E que mentiroso! Naruto continuou seu ataque. E Orochimaru já foi capturado, então as perdas de Konoha não são tão ruins. Parece que a vila inteira foi dizimada quando você fala. Assim que Naruto terminou de falar, um olhar questionador se dirigiu a Jiraiya. Era de Shizune. Depois de dizer isso, Naruto observou a reação de Tsunade. Ele percebeu que ela não parecia se importar muito. Tsunade passou os dedos pela borda de sua taça de saquê. Ela olhou para Naruto e perguntou a Jiraiya: quem é esse pirralho? Pirralho? Esse apelido fez com que os movimentos de Naruto com os hashis ficassem um pouco mais lentos. Pirralho? Quem era que o chamava de irmão mais velho? Ele é Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki? Ela conhecia o nome Naruto dos cassinos, onde todos o chamavam de Naruto-sama, mas o sobrenome, Uzumaki, como uma do Sannin, Tsunade conhecia muitos dos segredos de Konoha, então ela soube imediatamente quem era Naruto. O Jinchuriki da raposa de 9 caudas. E então, esse garoto é incrível, não é? Ao ver Tsunade notar seu discípulo, Jiraiya se gabou com um olhar orgulhoso no rosto. Como você sabe que tem um novo discípulo? Este é meu discípulo, o Salvador, a pessoa mais talentosa do mundo, o deus vivo dos ninjas, Naruto Uzumaki. Você tem um discípulo tão forte assim? Ele queria apresentar seu discípulo adequadamente, mas, lembrando-se de seu propósito, Jiraiya retornou ao assunto principal. Ele reiterou: vou repetir. A ordem é para que você se torne a quinta Hokage. Tsunade, você é a escolhida. Qual é a sua resposta? Impossível. Eu me recuso. A resposta de Tsunade foi firme. Sério? Os olhos de Naruto brilharam. Ao perceber que a expressão de Tsunade não era mentira, Naruto sentiu um alívio inesperado. Como a própria Tsunade não queria o cargo, a missão dele seria muito mais fácil. Eu me lembro. Quando me declarei para você no passado, você sempre me deu a mesma resposta. Jiraiya não se surpreendeu com o resultado. Ele disse em tom de brincadeira. Como um dos Sannin, Jiraiya naturalmente conhecia o passado de Tsunade. Encontrar Tsunade e convencê-la a se tornar Hokage não foi tarefa fácil. Caso contrário, teriam enviado qualquer um. Por que precisariam dele para isso? Ao perceber que Jiraiya estava prestes a tentar reatar o antigo relacionamento, Naruto o interrompeu decisivamente. Professor Jiraiya, desde a vovó Tsunade, Sob o olhar aterrorizante de Tsunade, Naruto mudou rapidamente de endereço. Já que a irmã Tsunade recusou, vamos voltar. Afinal, a vila tem um candidato melhor para Hokage. Ele é bonito, tem grandes habilidades e com certeza pode levar Konoha à glória e torná-la grande novamente. Pirralha, você está falando de si mesma, não é? Jiraiya ficou sem palavras. Ele havia perambulado pelo mundo ninja por tantos anos e nunca tinha visto ninguém se elogiar daquela maneira. Isso mesmo, sou eu. Espere, pirralho. Tsunade olhou para Naruto surpresa. Você está dizendo que quer ser Hokage? Antes que Naruto pudesse responder, Tsunade se virou para Jiraiya em busca de confirmação. Mesmo que você não se torne Hokage, esse pirralho é a única pessoa restante em Konoha que pode ser Hokage? E o Kakashi? Todos eles estão mortos? Jiraiya ficou sem palavras. Esses dois foram escolhidos pelos Jounin. Se Tsunade não tivesse voltado a ser Hokage, a única opção restante seria Naruto, certo? Jiraiya escolheu suas palavras com cuidado. Kakashi está bem, mas Naruto tem razão. Se você não voltar, ele é a única pessoa que pode ser Hokage. Quantos anos tem esse pirralho? 12 anos de idade. 12 anos? Ele mal saiu da academia. Será que ele sequer se tornou um Chunin? E ele quer ser Hokage? Tsunade sentia como se o mundo inteiro estivesse pregando uma peça nela. O que ela havia perdido nesses últimos dias? No máximo, perdi algumas dezenas de vezes seguidas, perdendo todo o meu dinheiro novamente. O mundo lá fora mudou tanto assim? Mas, depois de apenas um pensamento, Tsunade deixou de se importar. Ela já havia há muito tempo deixado de querer se importar com os assuntos de Konoha. No entanto, esse pirralho que queria ser Hokage não era comum. Essa criança parece muito diferente dos seus discípulos anteriores, perguntou Tsunade, tentando testá-lo. Seja a expressão orgulhosa de Jiraiya, o garoto de 12 anos prestes a se tornar Hokage, ou as incríveis habilidades de jogo que ele demonstrou no cassino. Tudo isso mostrava que essa criança era diferente. Claro, este é o meu discípulo de maior orgulho, e há uma boa chance de ele ser o lendário Salvador. Um Salvador? Tsunade ficou ligeiramente atonita com as palavras. Seus movimentos diminuíram enquanto ela servia o saquê. Ela sabia que Jiraiya havia passado a vida inteira procurando por aquelas 3 palavras. Será que ele as havia encontrado agora? Uma pessoa que é chamada de Salvador aos 12 anos de idade. Tsunade olhou demoradamente para Naruto. Esse garoto parece não ter nada de especial além de ser bonitinho. Então, qual é a sua resposta? Perguntou Jiraiya novamente. Acho que já respondi. Jiraiya abriu a boca para dizer algo, mas olhou para Naruto, seu problemático rival pela posição de Hokage, e se conteve. De repente, ele disse para Naruto e Shizune: vocês dois vão lá fora primeiro. Quero falar com Tsunade a sós. O quê? Que diabos? Eu, Naruto, também quero participar. Embora não quisesse ir embora sob o olhar de advertência de Jiraiya, Naruto ainda assim saiu pela porta. Assim que saiu, Naruto quis usar suas habilidades para ouvir a conversa deles, mas Shizune o interrompeu. Seu nome é Naruto Uzumaki, certo? Sim, respondeu Naruto, indiferente. Tenho coisas importantes para fazer. Não tenho tempo para conversar com você. No entanto, Shizune parecia incapaz de perceber o clima do ambiente e continuou a divagar. Tenho algo para lhe dizer. Você pode ter uma impressão errada da Lady Tsunade. Na verdade, ela é uma pessoa muito boa. Então, ela começou a contar a história do passado de Tsunade.
Naruto ficou sem palavras. Ele queria ouvir informações confidenciais e preparar suas contramedidas. Como ele poderia ter tempo para ouvir essa história? Embora a história fosse um pouco interessante. O ninja médico com fobia de sangue? A inteligência de Danzou também mencionou isso. Espere um minuto. Quando Shizune terminou de contar sua história, os dois já haviam saído. Tsunade, estarei aguardando sua resposta. O prazo é daqui a 3 dias, lembrou Jiraiya antes de se separarem. Entendi. Tsunade e Shizune foram embora sem nem mesmo acenarem despedida. Sabe o tarado, precisamos mesmo esperar 3 dias? Já que a vovó Tsunade recusou, não seria melhor voltarmos logo? O rosto de Jiraiya estava marcado de preto. Dá para ver que esse pirralho quer mesmo ser Hokage. Naruto, 3 dias. Não importa qual seja a resposta, partiremos em 3 dias. Vendo que o resultado não podia ser alterado, Naruto só pôde responder. Ok. Naquela noite, Naruto ainda foi para casa dormir. E quanto a Jiraiya? Mesmo estando na mesma cidade que a mulher que amava, ele ainda permanecia na zona de prostituição. Durante 3 dias, Naruto tratou aquilo como se fossem férias. Enquanto aguardava a resposta da aldeia, ele também realizou um estudo de campo na cidade de Tanzaku. Ele o inspecionaria cuidadosamente e depois o replicaria na Terra da Grama no futuro. O que ele não esperava era que antes de receber a resposta de Tsunade, fosse abordado por uma equipe de negociação da Vila da Areia. Você deve ser o Naruto Uzumaki, certo? Ao observar a equipe empoeirada com todos usando faixas na cabeça com o símbolo da Vila da Areia, Naruto ficou confuso. Por que essas pessoas estão me procurando? Fim do vídeo. Projeto já completo no Patreon. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos. Ou para incentivar o canal. Vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!